Boa tarde, amados, tudo bem com vocês? Aqui dando continuidade ao nosso estudo na epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Nós vamos falar hoje, já dentro do capítulo 8, certo? Que trata ainda a santificação dos justificados, certo? Que vai do Romanos capítulo 8, versículo 1 a 39, conforme está aqui escrito. Então vamos ler primeiro o capítulo 8, versículo 1 a 39. Bom, vamos lá. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é viva e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao mortadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos falando aqui a respeito do andar no Espírito. E vamos discorrer a respeito disso no tempo. No início do capítulo 3 da Epístola aos Romanos, ao desdobrar o seu Evangelho, Paulo mostra de que modo Deus, justo e amoroso, resolveu o problema do pecado e providenciou a salvação para o pecador, decorrente da fé na obra redentora de Cristo. Amém? Em Romanos capítulos 6 e 7 tratam do crente separado do pecado e dedicado a Deus, identificado com Cristo na sua morte e ressurreição. Ao estudá-lo, vimos a impossibilidade da vitória pela nossa própria força. Porém, em Romanos capítulo 8, descobrimos o poder para desenvolvermos a nossa vida que Cristo nos concede e os segredos de uma vida vitoriosa sobre o pecado. Trata-se da vida no Espírito, ou andar no Espírito. Na primeira parte do esboço da Epístola aos Romanos, proposta na lição 1, no quadro de todo o estudo em Romanos, vemos Deus, o Pai, e seu justo julgamento de toda a humanidade. Já na segunda parte, vemos o Filho levar a nossa culpa e sentença de morte, ressuscitar e conceder-nos uma nova vida. Agora, a terceira parte, vemos o Espírito Santo esperando o que o Pai e o Filho planejam e providenciaram para nós. Não devemos pensar que os membros da Trindade Divina estavam ou estão trabalhando de maneira independente entre si. Pelo contrário, todos os elementos da Trindade cooperam para a obra da redenção, conforme está em Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos 3, 21, Romanos 5, 21 e 8, 32. Vamos dar uma olhada? Pronto, em Romanos 1, 18, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimiram a verdade pela injustiça. Em Romanos capítulo 3, versículo 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Romanos capítulo 5, 21, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8, capítulo 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Então é isso aí, amados. Agora vamos falar a respeito da vitória sobre o pecado, que está no capítulo 8, versículo de 1 a 4. Né? E ele está escrito aqui, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Tem que estar em Cristo Jesus. Só não há condenação para quem está em Cristo Jesus, porque nós somos julgados quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Nós somos julgados em Cristo. Então, a condenação que era para nós, Ele levou sobre si.
Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, amado? A lei de Deus, ela é justa, certo? E ela exigia um sacrifício, né? Ela exigia que fosse pago. E a pena pela desobediência era a pena de morte, né? Deus falou para Adão, né, que se comessem da árvore seria a morte. E a partir daquele momento o corpo de Adão começou a morrer, né? Ele foi criado para a eternidade, ele começou a morrer. E ele morreu, né? Mas agora veio Cristo, né, para nos dar a vida eterna e a vida na presença dele. Amém, amados? Bom, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, conforme está escrito em Romanos 8:1. Este é o resultado da nossa vida em Cristo. Isso é, a culpa é coisa do passado. Amém? Toma posse dessa verdade. O castigo já foi cancelado. Então você não tem que pagar mais nada, porque já foi pago. A lei do pecado e da morte foi anulada e nós estamos livres. O Espírito Santo veio para operar em nós, e esta é a vitória que Cristo providenciou para os que o amam. Amém, amados? A vitória sobre a morte. Nós temos a vitória sobre o pecado, nós temos a vitória sobre a morte e nós temos a vida vivificada. A vitória sobre a morte está no capítulo 8, versículos 5 a 11 de Romanos. Amém? Vamos dar uma lida. Do 5 a 11. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é paz, vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Amém, amado? Então, se nós estamos pecando, se nós estamos incorrendo nos erros, nós temos que rever se nós estamos na carne ou estamos no Espírito. E se há em nós algumas fraquezas, nós temos que buscar eliminar essas fraquezas nossas, para que verdadeiramente, de fato, o Espírito de Deus habite em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E você, pertence a Cristo ou não? Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Amém? Então nós temos que mortificar a nossa carne. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Amém? Então vamos aqui. Quem trava esta batalha em sua própria força está condenado ao fracasso. Então saiba, amado, que não é pela força do teu braço. Não é as suas razões e convicções que vão te levar a esta vitória sobre a morte. Esta passagem é um aviso a todos que pensam poder levar uma vida espiritual independente do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele veio para guiar o crente no caminho da santidade. Então se permita ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O problema consiste em o cristão querer ou não seguir a orientação do Espírito Santo. Já vimos em Romanos capítulo 6, versículo 15 e 23, que uma pessoa ou é escrava do pecado ou é serva de Deus. Não tem como você servir a dois senhores. Amém? Vamos falar agora a respeito da vida vivificada. Romanos capítulo 8, versículo 12 e 13. Né? Então aqui no versículo 12, portanto, irmãos, estamos
em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Amém? É mortificando a carne que nós vamos viver. A palavra vivificar significa tornar a viver. Amém? Nós estávamos mortos no pecado, certo? Mas Cristo nos deu vida, vida eterna. Os nossos corpos são mortais, portanto sujeitos à morte, mas o Espírito de vida que vive em nós proporciona a cura para o nosso corpo, a libertação dos apetites desordenados e a ressurreição de nossa morte. Amém? Bom, no capítulo 8, versículo 14 a 17, né, nós vemos aqui a orientação e segurança. Vendo aqui do 14 ao 17, né, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém, amados? Então, quando nós estamos falando de orientação e segurança, a vida cristã ela não consiste apenas na experiência ocorrida no novo nascimento, certo? Então a vida cristã ela não está limitada à experiência ocorrida no novo nascimento. E o que nasce? O que é novo nascimento? É o Espírito que ganha vida, certo? Aí vai começar a guerra da carne e do Espírito pela alma. Amém? Então a vida cristã não consiste apenas da experiência ocorrida no novo nascimento, mas em uma experiência diária e contínua. Amém? As expressões andar no Espírito e guiado pelo Espírito refere-se a uma experiência habitual contínua. Embora seja verdade que cada cristão tem o Espírito Santo vivendo em si, conforme Romanos 8:9, nem todos permitem que o Espírito os guie, inibindo o seu agir. Você é morada do Espírito Santo, mas você não permite que ele te guie. E olha o exemplo que Jesus Cristo nos deu. Após sair do batismo, o que ele fez? Ele se permitiu ser conduzido pelo Espírito para o deserto onde ele foi tentado. Amém? Nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção. Como filhos, apesar disso, alguns tentam levar uma vida justa apenas por temer o castigo de Deus. Vivem em constante receio de ofender a Deus. Lembremos de que não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, conforme Romanos 8:15. Romanos 8:15 fala: pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Amém? O Espírito Santo opera uma mudança de tal forma profunda na natureza da pessoa que é chamada de nascer de novo. Amém? Vamos dar uma olhada aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 ao 8, e de 2 Coríntios 5:17. Amém? Em João, capítulo 3, versículo 3 e 8, está falando o seguinte: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou, né, como alguém pode nascer sendo velho? Claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: diga a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você
o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aleluia. Em 2 Coríntios, segunda epístola do apóstolo Paulo de Coríntios, à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 7, 17, está escrito assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém, amados? Então o Espírito opera uma mudança de tal forma profunda na natureza da pessoa, que é chamada de nascer de novo. É o Espírito Santo que faz, amados. Basta você se permitir. Amém? Em Romanos capítulo 8, 15, Paulo está enfatizando o nosso relacionamento com Deus e não a mudança em nossa natureza. Nos céus ocorreu uma transação legal, quando Deus aceitou-nos como seus filhos. Se você não é filho de Deus, não é adotado como tal, pois Ele somente adota os que são filhos. O Espírito de adoção coloca-nos em um relacionamento familiar tão íntimo com Deus que podemos aproximar-nos dele com confiança e chamar-lhe de Pai, Abba Pai. Por isso, já não somos escravos, mas filhos e herdeiros seus. Amém? Vamos falar de a redenção do corpo, que está aí no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 25. Vamos dar uma lida? 8, 18 a 25. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém, amados? A tribulação é passageira. Tudo isso que você está vivendo hoje é momentâneo. É apenas um momento dentro da eternidade. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Mas você também aguarda isso aí? Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ou você não tem essa esperança em você? Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-la pacientemente. Amém? Deus criou a terra para ser o lar da humanidade, mas o pecado de Adão afetou não somente a ele próprio, mas a terra e também a criação. Todos sofrem o resultado dessa rebelião, todos, indistintamente. Toda a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus e a redenção de nosso corpo. Amém, amados? Nós damos continuidade aqui no livro de Romanos e falamos agora a respeito da perfeição da nova salvação. Romanos capítulo 8, versículo 26 a 39. Vamos dar uma olhada? Então, 26 a 39. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nem saber orar nós sabemos, amado. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será por nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou a todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Amém, amado? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Quantas pessoas nós temos visto sucumbir aí por causa do orgulho? Amados? Porque se julgam perseguidos, porque se sentiam ameaçados. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amados? Então é isso aí. Nós estamos voltando aqui. Deus é maravilhoso. Ele nos traz isso aqui. Bom, a perfeição da nossa salvação. A chamada de Deus é parte importante da nossa salvação. Conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não os atrair, e eu os ressuscitarei no último dia. Eu os ressuscitarei no último dia. Amados. Ele nos conhece desde antes de nascermos e sempre soube quais são os que responderiam à sua oferta de salvação e quais a rejeitariam. Entretanto, a escolha de aceitá-la ou não é minha e sua. Nós temos o livre-arbítrio para poder aceitar ou não essa salvação em Cristo Jesus. Contudo, ele planejou o que fazer para os que se tornassem seus filhos. Deus predestinou-nos que fôssemos conforme a imagem de seu Filho. É esta a predestinação que a Bíblia ensina. É Deus que chama, justifica e glorifica os salvos. Observemos 5 termos teológicos, Romanos 8, capítulo 29, 30. Presciência de Deus, predestinação, chamada, justificação e glorificação. Coloque esses termos sobre o passado, presente e futuro e indique o que se realizou ou realizará em cada tempo. Haverá coisas mais importantes para a nossa fé do que saber que Deus é por nós? Amém, amados? Nós vamos parar aqui, porque nós estudamos agora o capítulo 8. Amém? Então nós estudamos o capítulo 8, do versículo 1 ao 39. E que Deus abençoe vocês. Até o próximo. Amém.